Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Nós estávamos sem quórum para poder continuar a última sessão, portanto, para cumprir uma questão protocolar, nós vamos encerrar a sessão anterior. Vereador delegado Eduardo Prado, relator, tem alguma coisa para poder deliberar ainda em relação à sessão anterior? Não? Sem nada para poder deliberar, sem nenhum expediente sobre a mesa, eu declaro encerrada a sessão. Bom dia a todos presentes. Na condição de presidente da comissão de inquérito que fiscaliza e investiga as obras paradas aqui da nossa capital, tendo também ao meu lado aqui o relator, vereador delegado Eduardo Prado, nós temos condições regimentais para poder abrir essa fase de inquérito dessa sessão, ouvindo hoje aqui a secretária Fátima Manuê, secretária municipal de saúde, e também os responsáveis pela empresa Elmo Engenharia. Nós temos 2 vereadores presentes aqui, o regimento interno da casa ele é claro e específico. Presidente e relator estando presente em qualquer sessão, nós podemos promover o inquérito. Apenas, até para poder passar essa informação para a imprensa, nós não temos prerrogativa apenas para poder deliberar votações, mas promover o inquérito, a presença do presidente e do relator é suficiente. Quero agradecer a todos presentes aqui, os funcionários da TV Câmara, a imprensa presente, até para poder esclarecer para a imprensa, vereador, que nós sempre precisamos aqui de um certo tempo para poder ouvir os depoentes, para poder depois gravar com a imprensa. Então, assim, eu peço sempre a compreensão da imprensa no sentido de que a gente, pelo menos, precisa aqui de um certo tempo, 1 hora, para poder entender tudo que é colocado na mesa, para depois gravarmos na sequência, porque senão fica uma coisa muito vaga, relator. Exato. A gente vai lá para fora para dar informações para a imprensa e para a sociedade, em primeiro lugar, né, evasivas. Então, eu conto com a compreensão da imprensa nesse sentido, para a gente poder gravar depois. Nós tivemos algumas mudanças na última semana na estrutura dessa SEI. Nós tivemos a saída confirmada de mais 2 vereadores. O vereador Kleibe, ele pediu para se ausentar da SEI, em definitivo, e também o vereador Milton Mercedes. Nós tínhamos já um problema que o vereador Policarpo já havia saído e o vereador Paulo Magalhães, ele, na condição de relator, ele entrou e de imediato já pediu afastamento. Então, nós temos 3 substituições em andamento nesses próximos dias. O vereador Jorge Cajuru, ele vai entrar no lugar do vereador Milton Mercedes, o vereador Lucas Quitão possivelmente deve assumir no lugar do Kleibe e a vereadora Leia Klebia em substituição ao vereador Paulo Magalhães, só para informar para a sociedade em relação a essas mudanças na estrutura da comissão para os próximos dias. Como nós temos hoje 2 pessoas, relator, que são convocadas, no caso a secretária de saúde Fátima Manuê e o Emerson Soares de Andrade, que é engenheiro representando aqui a Elmo Engenharia, vamos primeiro ouvir a secretária e depois e também o doutor Frederico Camargo Coutinho, também representando a empresa Elmo. Vamos ouvir primeiro a secretária. Na carência de informações, a gente também ouve, né, os responsáveis pela Elmo e caso tenha alguma informação contraditória, poderemos promover até uma cariação aqui em relação às informações levantadas. Só para deixar uma coisa bem clara, eu queria deixar uma coisa bem clara para a sociedade, através da imprensa, é que, independente de quem entrar nessa SEI como integrante, eu quero que prevaleça nessa SEI o espírito respeitoso. Desde o começo, nós tivemos o cuidado de organizar uma comissão que ela tivesse por única e principal missão passar limpo essas obras paradas aqui da nossa capital. Hoje, nós temos um número, inclusive, impreciso de obras em Goiânia. O levantamento inicial apontava para 40 obras, só que durante diligências verificamos que é muito mais. Então, a preocupação hoje é em relação aos gastos públicos, né? Gerar economia, preservar o patrimônio do cidadão. E eu não tenho aqui ambição nenhuma em relação a essa SEI, e aqui também não vou aceitar nenhum desrespeito em relação aos nossos convocados. Aqui, caso tenha algum tipo de ofensa em relação à secretária Fátima ou qualquer outro convocado, automaticamente a reunião será suspensa. E, se for o caso,
Como presidente dessa comissão também, eu tenho a prerrogativa até de pedir o afastamento de qualquer integrante dessa comissão que tenha uma postura aqui de provocação, de ofensa em relação aos nossos convocados. Até porque isso aqui não é inquisição. Nós estamos aqui para poder ouvir as autoridades que foram convocadas, para poder esclarecer fatos importantes para a nossa capital. A secretária, conversei com ela respeitosamente no fim de semana e deixei bem claro para ela isso, que aqui, na SEI das Obras Paradas, nós não vamos aceitar nenhum tipo de ofensa, ataques pessoais, achincalhamento, nada disso. O objetivo principal dessa SEI, vereador delegado Eduardo Prado, que também compartilha junto comigo dessa mesma opinião, e é muito respeitoso, realmente provocar uma mudança em relação às obras paradas na nossa capital, já que, infelizmente, nós temos aí dezenas delas e é muito prejuízo para a população. Eu tenho algumas perguntas já iniciais para a secretária Fátima. Secretária, a senhora assinou... Perdão, antes de entrar nas perguntas, eu tenho que pedir para a senhora pegar o microfone, por favor, e até para que conste na ata, né, e nos anais da casa, o nome da senhora completo, secretária, perdão, nome completo e o CPF da senhora, para constar agora na transmissão da TV Câmara, nos anais e também em ata. Bom dia, secretária. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Meu nome é Fátima Murui, meu CPF é 285-954-911-00. Eu sou secretária municipal de saúde de Goiânia. Nunca mais vou falar um nome errado da secretária. É Fátima Muruí. Muruê. Muruê? É Muruê? Tem gente que fala Murué, né? Fátima Muruê. Obrigado, secretária, pelo esclarecimento. Como secretária, a senhora assinou algum contrato de licitação de alguma nova obra em Goiânia durante a sua gestão? Por favor, no microfone. Perdão, pode ir. A senhora pode preencher depois o formulário. Já falou já o nome da senhora e o CPF? Pode pegar o microfone, por favor, secretária. Repita a pergunta. Como secretária, a senhora já assinou algum contrato de licitação de nova obra no município de Goiânia durante sua gestão? De licitação? De nova obra. De contrato, uma nova obra, de execução, de licitação? Como é? De execução. Assinei a do Jardim América, da ampliação da UPA Jardim América. Do Cians lá. Isso. Em que estágio está a reforma lá? Está parada ou está em andamento? Está em andamento, porém um pouco atrasado em relação ao cronograma e nós já comunicamos à empresa. Tem que pegar esse telefone aí. Vem cá. Secretário, nós temos obras muito importantes na capital que estão paradas, né? Nós podemos citar aqui o CSF Alto do Vale, que é o Centro de Saúde da Família do Alto do Vale, o Centro de Saúde da Família do Residencial Itaipu, que está bem adiantado. Eu estive lá pessoalmente, inclusive, para poder fiscalizar. O CSF do bairro São Carlos, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, no setor norte ferroviário, também parado, o CSF do Jardim do Cerrado 7, obra muito grande, Maternidade Oeste, que é fruto dessa sessão de hoje. Todas essas obras foram projetadas durante a gestão do ex-prefeito Paulo Garcia, secretária. Porém, o seguinte, por serem obras da gestão anterior, eu tenho uma pergunta para Vossa Senhoria. Elas estariam sendo tratadas, essas obras estariam sendo tratadas com menor importância por serem obras de uma gestão anterior? De forma alguma. Eu acho que é compromisso do gestor, em qualquer período que ele assuma esse cargo, compromisso é com a comunidade. E os compromissos, sejam eles bons ou muitas vezes não muito adequados, eles devem ser cumpridos pela gestão atual. Inclusive, dívidas também são arcadas pela gestão atual. Então, não há, de qualquer forma, tratamento desta maneira. Então, por que nenhuma delas... Essa pergunta aqui é uma pergunta relacionada à questão anterior. Então, por que nenhuma delas foi retomada? Eu acho que há um equívoco, presidente. A Maternidade Oeste, por exemplo, que eu acho que é o principal motivo dessa reunião de hoje, dessa convocação de hoje, a obra foi retomada, sim. Quando nós assumimos, da gestão anterior, tinham 4 medições em atraso. A obra estava paralisada, nós efetuamos o pagamento dessas 4 medições da gestão anterior, a obra foi retomada, então não há, de maneira alguma, esse trato pela gestão atual. A senhora citou o caso aí da Maternidade Oeste, né? Mas nós temos, além da maternidade, nós temos ainda
me parece que 7 outras obras relacionadas à pasta da senhora que continuam paradas. Secretária, no ano passado, eu recebi uma nota de repúdio em relação uma visita minha, uma vistoria minha que eu fiz no CAIS. Eu estou entrando nessa questão, nesse mérito, porque foi citado aqui, nessa nota de repúdio, que a Secretaria Municipal de Saúde ela conta com um orçamento de R$ 1.100.000.000 por ano. A senhora confirma esse orçamento e esse orçamento, como é que ele é? Ele vem diluído, ele depende da questão da arrecadação tributária, enfim? O orçamento ele vem já pela divisão que o próprio Ministério da Saúde faz, e a gente recebe isso distribuído mensalmente nos blocos de atuação que são vários, né? Blocos especificamente blocos de assistência e, em relação às obras, são recursos que vêm de maneira pontual e diferente. Ele não vem nesse recurso mensal, ele não está computado aí. Então, o orçamento destinado para obras não está nesse bolo, aí, nesse valor de R$ 1.100.000.000. Porque ele é flutuante, né? Então, depende da obra que foi assinada, e isso, a cada ano, é de uma maneira. Então, atualmente, nós estamos com todas as obras... Atualmente, nós estamos com todas as obras que foram firmadas na gestão anterior, porque isso depende muito de programas do Ministério da Saúde e não se faz obra sem essa abertura do sistema do próprio Ministério da Saúde. Então, essas obras, então, isso, portanto, não é algo que seja todo ano tem. Então, depende do período que o Ministério da Saúde entende que é necessário algum tipo de obra padronizada para todo o país. Uma questão também para pontuar, importante demais para a sociedade, é o seguinte, através agora da imprensa, é que o porquê da secretária Fátima Murué estar aqui, né? O que tem a ver a secretária de Saúde com obras paradas da capital? Para quem não sabe, a Secretaria Municipal de Saúde é uma secretaria ordenadora de despesa, né, secretária? Ela conta com orçamento separado, né, digamos assim, do bolo orçamentário do município. Então, vocês hoje têm um orçamento próprio, inclusive, podem pleitear convênios para poder tocar essas obras na capital. Sim. Então, em relação a essa questão, quanto hoje a Secretaria Municipal de Saúde tem em caixa para poder executar obras de reparos, de cais, ou projetar uma nova obra em Goiânia? Existe recurso? O número exato eu não tenho condições de informar agora, mas posso enviar todas essas informações. O que eu posso dizer com muita clareza para vocês, que eu acho que é interessante que todos tomem conhecimento disso, são vários tipos de obras. Tem as obras financiadas total ou parcialmente pelo Ministério da Saúde, e a maioria delas é assim, e poucas secretarias conseguem arcar com obras por recurso próprio totalmente, e as obras que têm parte do seu recurso financiado ou total, o recurso financiado pelo Ministério da Saúde, esse recurso fica também por ordem do Ministério da Saúde aplicado. Então, o dinheiro é intocável. Então, todos os recursos do Ministério da Saúde que vieram para a maioria dessas obras que têm participação do Ministério da Saúde, elas estão cumprindo essas normativas. E as que não aguardando contrapartida? Não, a contrapartida é do próprio ou Tesouro ou Secretaria de Saúde. Isso depende do convênio que foi firmado na época. Cada uma é de alguma maneira. Mas a parte que é do Ministério da Saúde, ele aporta e fica depositado numa conta específica que também é indicada pelo Ministério da Saúde, é uma conta própria, e esse dinheiro precisa ser aplicado segundo a normativa do Ministério da Saúde. Inclusive, as obras que não foram concluídas, não apenas aqui em Goiânia, mas no país inteiro, no período que o Ministério considera período máximo aceitável, o Ministério da Saúde tem o direito, e assim o faz, de solicitar a devolução do recurso com a devida aplicação. Secretário, em relação a essa obra específica que a gente vai avançar hoje, né, que é a Maternidade Oeste, o vereador Eduardo Prado ele vai avançar muito nessa questão, porque ele inclusive, estudou muito o processo nos últimos dias, mas eu tenho uma pergunta específica. O porquê que essa obra está parada nesse momento? Eu tive lá no começo da minha gestão de vereador, em 2017, né? As obras estavam interrompidas naquele momento, enfim, nem canteiro de obras tinha ali, não existia uma equipe trabalhando no local. Isso por volta de fevereiro, março,
para não falhar muito, fevereiro, março de 2017. Depois, a obra retomou dentro de um breve espaço de tempo. E agora, novamente, ela está interrompida. Né? E aí existe um imbróglio aí, enfim, um embaraço, porque a Elmo, daqui a pouquinho os responsáveis pela empresa estão aqui, poderão responder melhor. Mas a nota que eu recebi da Elmo é de que a Elmo não recebeu da prefeitura e, por isso, parou em dezembro do ano passado. Por sua vez, a senhora, inclusive, assinou um termo de paralisação da obra. O porquê que aconteceu tudo isso? Sobre a... É para responder essa ou guardar? Pode responder. Tá, ok. Sobre a obra da Maternidade Oeste, para nós é uma obra de extrema importância, uma vez que é uma demanda grande da região, não só de Goiânia, mas da região que a Secretaria Municipal de Saúde presta assistência, não só a região metropolitana, mas as outras cidades pactuadas com Goiânia. Então, uma obra muito importante, para a qual o prefeito Iris Rezende deu uma especial atenção assim que nós assumimos. Tanto é que nós pagamos medições que estavam atrasadas da gestão anterior, 4 medições, imediatamente pagamos medições da gestão atual. O que ocorreu é que houve uma certa dificuldade nas negociações com a empresa por causa dos prazos aditivos. Nós, inclusive, assinamos um aditivo a partir de... Eu tenho a data aqui, a partir de julho de 2017, 14 de julho de 2017, prorrogando apenas tempo por 515 dias, ou seja, em termos de prazo, está vigente até o presente momento. 515 dias é muito mais que um ano, né? Então, está vigente o prazo até esse momento. E é claro que houve alguma dificuldade de pagamento. Perdão, esse prazo é da paralisação de 500? De aditivo, antes mesmo dessa paralisação. Então, por isso que eu estou tentando responder a pergunta de Vossa Excelência da maneira mais completa para subsidiá-lo de qualquer entendimento ou julgamento que seja necessário. Então, nós, quando assumimos, pagamos 4 medições que eram da gestão anterior para que a obra fosse retomada. Imediatamente pagamos mais 7 medições do ano passado, a última em janeiro de 2018. E, a partir no julho do ano passado, nós assinamos um termo aditivo de prorrogação por 515 dias. Ou seja, então, em termos de prazo, está vigente, nem venceu ainda. E, mais para o final do ano, a empresa manifestou um desejo e intenção de rescisão contratual, o que nós não concordamos. Então, tem isso em todo o processo. Nós achamos que a obra é muito importante e tivemos todas as manifestações jurídicas junto à empresa, tivemos algumas reuniões junto à empresa e mesmo assim, a empresa insistiu na rescisão contratual e na paralisação. E, para a paralisação, inclusive, tem alguns termos, algumas solicitações de paralisação por parte da Elmo Engenharia. E, até na paralisação, eles insistem que querem um novo prazo aditivo para que seja cumprido, e nós não concordamos com isso. Então, esse foi o motivo. Agora, o termo de paralisação é um termo simplesmente formal, por orientação jurídica. A empresa já estava com a obra paralisada. Questão de ordem para o vereador, relator, delegado Eduardo Prado. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Priscila TJ, imprensa, secretária Fátima Murre, né, os representantes da Elmo, queria agradecer a presença, secretária, e também, da mesma forma que o vereador Alisson Lima deixou bem claro, as nossas atuações aqui na Câmara, elas são independentes justamente para também contribuir com todos os problemas que a Prefeitura vem passando. Eu sei da índole da senhora, onde eu ando, sei que a senhora é uma excelente médica, e a gestão da senhora talvez não se dentro da secretaria eu tenho algumas dificuldades, talvez até por causa da atuação do prefeito em alguns pontos. Essa é a minha visão. Em segundo plano, queria dizer para Vossa Excelência que nós estamos aqui para ajudar, porque cerca de R$200 milhões já foram devolvidos, e foi uma denúncia que eu fiz, em várias obras de Goiânia,
200 milhões de reais foram jogados no rato, que são as verbas federais que têm que ser devolvidas pelo não cumprimento de exigências da Caixa, algumas medições erradas, problemas de irregularidades, dentro do prazo, e nós tivemos que devolver, inclusive, praças, que não é, logicamente, da pasta da senhora. O segundo ponto que deixar bem claro para a senhora, doutora Fátima, é justamente essa nossa preocupação em resolver o problema. E nós ficamos felizes que a imprensa, não sei se já tem conhecimento, mas a nossa atuação já gera efeitos positivos, vereador presidente Alisson, vereadora Priscila. O prefeito já criou um comitê especial dentro da Prefeitura de Goiânia, inclusive o vice-presidente da Caixa Econômica Federal a nível nacional, o vice-presidente esteve em Goiânia, todo secretário, de maneira urgente. E eu fiquei feliz que estavam os nomes dos vereadores, a SEI, lá, delegado Eduardo Prado, o Popular, Diário da Manhã, onde estamos batendo e onde tem que solucionar. Então, eu já fico feliz, porque, pelo menos, já começamos a trazer preocupação, e essa é a função do vereador. E a minha atuação será sempre independente. Em relação à questão das obras paradas, vereador Fátima, muito me preocupou. Nós temos hoje aqui 49.800.000 da Maternidade Oeste, falando especificamente da Maternidade Oeste. O contrato vigente até 15 de fevereiro de 2019, a Elma Engenharia é responsável, e a questão de 31,48% da obra concluída. E hoje há um pagamento de cerca de 13 milhões de reais. E a Caixa certificou 24 boletins de medições, que daria para pagar já. Há alguns atrasos, que depois eu vou perguntar para a senhora e também já pagou 18 boletins e tem certificações que para pagar até o 24. Desde que inclusive no Comunicação de Gov, ela diz que o terceiro pode pagar pela contrapartida. Depois vou questionar uma situação nesse sentido. Mas, de qualquer maneira, secretária Fátima Moura, a minha preocupação em relação a esse termo de paralisação por tempo indeterminado, mesmo sabendo o risco de não dar tempo, do prazo de vigência do contrato, aí, se a senhora quiser perguntar, que eu vou fazer já a pergunta de todas as perguntas minhas, em relação a Maternidade Oeste. Isso aí não seria um ato, porque lá não há qualquer tipo de justificativa de paralisação, não há qualquer tipo de motivação da paralisação da obra, o termo do documento que a Elmo nos encaminha aqui, e não há qualquer tipo de previsão de resolver os problemas. Então, isso aí, se esse imbróglio continuar e a própria Elma abandonar a obra, são dinheiros, milhões de reais que nós vamos perder. Porque se você, logicamente, fazer uma nova licitação, gera problemas, que você tem que fazer nova licitação, o prazo, enfim, o que já foi feito lá. Eu acho que isso aí, ao meu ver, eu não entendi esse tempo de paralisação, em vez de resolver os problemas, que, ao meu ver, seriam mais salutares. Essa é a primeira pergunta minha. Em relação a esse termo de paralisação que foi assinado em janeiro, passei para a imprensa, a assinatura da senhora, realmente um termo sem justificativa, sem tempo, sem nada, sem prazo, que eu acho muito estranho em termos juridicamente falando, que eu acho que tudo tem que ter tempo e justificativa. Segunda pergunta minha, em relação também à Maternidade Oeste, é que a própria Elmo comunica aqui, no item número 3, o próprio Elmo, conforme apresentado, a contratada não tem mais responsabilidade da guarda do patrimônio público, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde promover autorização para qualquer tipo de acesso às dependências do imóvel. Estive ontem lá, está jogado. Os bandidos podem furtar, tomara que não estejam vendo aqui ao vivo aqui na TV, podem entrar e furtar o que já está lá dentro. Porque aqui tem um termo assinado por ela, de responsabilidade. A Elmo já abandonou, já não está na obra. Pois é. Então, por isso que estão os dois aqui, para serem inquiridos, nesse sentido. Então, eu quero perguntar à senhora o seguinte, a segunda pergunta. De quem é a responsabilidade de guarda lá? Porque está abandonado. Porque nós estivemos em vários CIMEIs, foram furtados, depredados, enfim, e ontem não havia ninguém lá na obra da Maternidade Oeste. Então, isso é uma pergunta também que eu faço em relação a essa obra, porque a própria Elmo me encaminhou um documento aqui dizendo que não tem responsabilidade da guarda do patrimônio. Então, a Elmo também pode se justificar depois, mas, antemão, já pergunto à senhora. O prefeito afirmou que uma das suas prioridades, eu quero a visão da senhora em relação a essa afirmação dele, é a saúde e a educação. Essa é a palavra do prefeito Iris Rezende. Botou a prioridade saúde e educação. Indago no seguinte sentido, secretária. Esse descaso com os CAIs, hospitais, essas paralisações e outras obras, casa de vidro, por exemplo, porque para mim não tem uma cidade de 40 graus Celsius, montar a casa de vidro, onde o dinheiro todo da União vai gastar com ar-condicionado, porque é grande, né? Então, isso aí não é um descaso com a saúde.
não teria que fazer mais uma comitiva em focar nos problemas da saúde, dos contratos, que nós estamos aqui várias pendências? Isso aí é uma outra pergunta minha em relação a isso também. Tá? E queria perguntar também, secretária, que a Caixa informa, aqui eu estou com um documento oficial do Gigov, um documento público, que diz o seguinte: hoje, eu quero saber se o problema é da Elmo, a engenharia, questões de projetos, enfim, depois nós vamos perguntar para vocês, ou o problema é da gestão da Secretaria Municipal de Saúde. Em relação, porque o documento que eu tenho aqui oficial, depois vou passar para a imprensa também, afirma o seguinte, que eles já têm recurso depositado no valor de 4.147.000, ou seja, não é falta de dinheiro, é falta de gestão, 4.147.000, faltando a contrapartida no valor de R$ 823.228,36, e os boletins de medições daria para pagar do 19 ao 24. Estou aqui com os documentos oficiais. Observando que há 5 boletins de medições atrasados. E o 24, a própria Caixa ainda autoriza a própria Prefeitura pagar com dinheiro da contrapartida no valor global da obra. Essa é a minha outra pergunta. Não é falta de gestão, porque o dinheiro já está lá. Quais são as pendências? Da Secretaria ou a Elmo está com algum problema lá? Porque aqui, pelo menos, é o que está aqui, é o que a Elmo justifica para abandonar a obra. Mas a União me informa que o dinheiro está em caixa. Está faltando a organização de algumas pendências. Então, essa é a minha outra pergunta. Em relação aos demais que o vereador Alisson falou, depois eu quero perguntar mais uma questão para a senhora, porque tem muita pergunta aqui, mas a outra questão é a seguinte: nós temos algumas obras paralisadas. Segunda, Banco de Leite, que é um contrato de 2014, juntamente com a ampliação da maternidade Dona Iris. Banco de Leite e o Centro de Estudos Maternidade Dona Iris. Essa obra, senhores da imprensa, ela está orçada, o valor desembolsado na questão do Centro de Estudos da Maternidade Dona Iris, o valor global R$ 299.999, cerca de 300 mil. O valor já foi desembolsado todo. O valor foi desembolsado todo já, sem contrapartida. E a vigência é dia 30/11, dia do meu aniversário, 30/11 agora, o próximo. E a terceira ampliação também do Banco de Leite, com vigência até 30/11 também. E a obra está 0% iniciada. Não, porque já faz a pergunta toda. Você fez essa pergunta também das outras obras. Então já faz todas as perguntas para ela anotando, né? Vereador, eu sugiro que ela responda a primeira? Então tá. Recapitular para ela responder pergunta então por faz pergunta. A pergunta, depois eu faço as demais. Isso. Pode ser. Obrigado pela sugestão, é melhor. Até porque o vereador ele tem uma energia, uma disposição muito grande. Não, mas pode perguntar da Maternidade Oeste primeiro, então. Sugiro, então, responder tema por tema, pergunta por beleza. pergunta. Obrigado, vereador. Posso já responder? Pode. Obrigado, vereador, pelas perguntas. Em relação à Maternidade Oeste, eu vou começar respondendo por ela. Ele fez várias perguntas, eu tentei acompanhá-lo. Se, porventura, ficar alguma, por favor, repita a pergunta. Sobre a Maternidade Oeste, eu reafirmo que é uma obra de grande importância para a cidade e assim é reconhecida pelo prefeito e também pela Secretaria de Saúde. O que acontece agora é, como eu mencionei, nós pagamos medições que estavam em atraso da outra gestão, pagamos medições da gestão atual e, nesse momento, a empresa condicionou o retorno da obra. O problema não é dinheiro, o senhor bem disse, não é dinheiro. Já existe o dinheiro da contrapartida pronto para ser efetuado. Nós tivemos várias reuniões, inclusive, junto com a Secretaria de Finanças, e foi com um dos donos da Elmo Engenharia, que é o Dr. Guilherme, que não está aqui presente, mas está representado pelo outro engenheiro. E ficou muito claro, começa a obra, o dinheiro estaria na conta no dia seguinte. E a condição da Elmo, que ficou entendido para a retomada da obra, seria a prorrogação do prazo. O prazo da conclusão da obra? O termo aditivo de prorrogação de prazo. E nós entendemos que isso traz implicações jurídicas. Qual que é o prazo que eles pedem? Não, eu não me lembro detalhes, mas não é mais possível pedir esse prazo, uma vez que todos os prazos já foram feitos juridicamente. Então, essa é a relutância nossa de prorrogar mais uma vez, contrário às normativas jurídicas. A obra, inclusive, está vigente, porque os 515 dias não terminaram. Essa discussão começou no final do ano passado, quando ainda havia tempo de retomada da obra. Então, existe realmente uma dificuldade de entendimento da Secretaria com
Só para complementar, porque a Elmo ela alega a questão da falta de pagamento dos boletins medidos, né? Isso não seria justificativa dela ter paralisado as obras. Eu fiz a obra. Está aqui as medições, o dinheiro está em caixa. Vocês não vão pagar, a prefeitura não faz a contrapartida. Então, se vocês não fizerem a contrapartida, eu não vou fazer a obra. Porque aqui, está aqui as medições e os documentos oficiais da Caixa. O dinheiro está em caixa. A prefeitura não fez a contrapartida dela. Se não há contrapartida, não há como pagar os boletins medidos. A minha visão, não sei se eu não sou engenheiro, pelo menos a minha visão jurídica. Agora, segundo, se a prefeitura não fez a contrapartida dela, e o prazo, logicamente, paralisou por falta de pagamento, eles querem prorrogar, porque não tem como cumprir mais o prazo estabelecido. Pelo menos assim, eu sou leigo, eu não sou engenheiro, mas eu acho que seria o natural das coisas. Então, seria sentar lá com a Caixa Econômica, sentar com a Elmo e falar, um prazo razoável seria esse. O pessoal do... Porque o que eu estou vendo, secretário, eu sei que a senhora é uma pessoa séria, honesta, né? Às vezes os secretários falam para mim que o problema também é na CEINFRA, que faz as medições, que o povo lá não quer, enfim, não quer trabalhar. Isso aqui, secretários comentam comigo particularmente, né? Que falta gestão. Então, assim, a minha pergunta é essa: não seria salutar sentar para resolver o problema do cidadão? Porque se for prorrogar, começar a rescindir, depois nós temos prazo, aí esse prazo perde, o dinheiro tem que devolver para a União. E é uma obra tão importante que daqui a pouco está tudo destruído lá. Então, essa é a minha indagação. Não seria salutar, porque deixou de pagar o dinheiro e por causa da contrapartida. Pelo menos é o que eles alegam, né? Qual que é a visão da senhora? Complementando a pergunta, do vereador, a senhora falou de um aditivo de 500 e quantos dias? 515. 515 dias, né? E daqui a pouquinho nós vamos perguntar para os responsáveis pela Elmo que estão presentes aqui. Então, nós temos duas questões, então, duas informações, né? De um lado, a Secretaria de Saúde dizendo que tem um aditivo, ou seja, tem um contrato em vigência, que esse contrato literalmente foi quebrado, que a empresa abandonou a obra, que a obra está abandonada lá. De um outro lado, nós temos a versão da empresa, que vamos ouvir daqui a pouquinho, apontando no sentido de que falta recebimento de aditivos. Vereador, só respondendo a sua pergunta, essas reuniões elas já vêm sendo feitas com as pessoas que decidem, já vêm sendo feitas desde o final do ano passado, não me lembro se outubro, eu acredito que outubro ou novembro, assim que a empresa começou a manifestar a intenção de rescisão contratual. Essas reuniões já vêm sendo feitas com a Secretaria de Finanças, secretário Alessandro, com a procuradora do município. Então, essas discussões já vêm sendo feitas no sentido de retomar a obra. E, mais uma vez, não há dificuldade por parte da prefeitura com a contrapartida. Então, a dificuldade... A questão é o tempo, então. A dificuldade é que o secretário Alessandro queria garantia de retomada da obra que estava parada para fazer o pagamento. E eles querem o aditivo de prazo. Então, isso já está sendo discutido desde essa época com as pessoas, não está mais comigo. A segunda pergunta, acho que eu fiz para a senhora, a questão juridicamente hoje. Qual é a responsabilidade da Secretaria de Saúde, ou seja, a Prefeitura Municipal de Goiânia, em relação a salvaguardar a obra do jeito que está, para que não aconteça furtos, destruições e que o dinheiro seja jogado no ralo? É da Elmo ou é da Prefeitura? Essa é outra questão muito importante de ser tratada aqui. Houve 2 manifestações da Procuradoria dizendo que a responsabilidade da guarda, uma vez que o contrato está vigente, é da empresa contratada. E houve a primeira resposta do procurador e a empresa não ficou satisfeita, pediu novamente, entrou novamente com a mesma solicitação e o procurador novamente ratificou. Isso, o procurador nosso novamente ratificou que a responsabilidade é da contratada, da empresa, e, mais uma vez não satisfeita, a empresa Elmo entrou novamente com a solicitação e, após o termo de paralisação, e, por fim, existe um parecer final dizendo que a secretaria pode entrar em acordo com a empresa para ver quem aguarda. Mas tem 2 pareceres do procurador dizendo que a responsabilidade é da empresa, uma vez que o contrato está vigente. Então, o parecer, só para concluir aqui, parecer é opinativo, não é decisivo e nem impositivo. Qual que seria, então, o que a Prefeitura está fazendo em relação a houve alguma medida judicial ou vai ser tomada alguma medida judicial? Porque se a Elmo chegar aqui agora e falar que a responsabilidade é da Prefeitura porque houve
esse documento aqui de paralisação da obra assinada pela senhora, aí a imprensa tem que saber quem vai cuidar, porque os bandidos podem estar agora lá furtando lá, ó, arrebentando tudo lá, levando tudo. Lembrando que 15 dias atrás estivemos lá, tinha um vigilante. Tinha um vigilante. Da Elmo. Não tem mais. Inclusive, ele proibiu nós de entrarmos lá. Falou, não, que a obra aqui é nossa, é particular, então nós não vamos entrar. Eles proibiram, agora fechou o cadeado. Entrar, então. Agora eu pulo o muro também, não tem problema não. Mas, de qualquer forma, secretário, a minha pergunta é justamente nesse sentido. Qual é a medida judicial? Porque se a Elmo está falando que é da secretaria, a secretaria fala que é da Elmo. Há pareceres, os pareceres simplesmente eles podem fundamentar uma ação judicial. Vai ser tomada alguma medida judicial em relação a isso? Porque eu pergunto porque é a imprensa quer uma resposta. E eu também, porque eu não posso deixar o Vera Cruz ali, o pessoal levar tudo que já tem lá dentro, que é dinheiro. Eu vou acatar a orientação jurídica que os nossos advogados setoriais, juntamente com a Procuradoria, nos disser. Tá. Então, beleza. A senhora leva essas orientações para eles também, lá para os procuradores. Porque, como se diz, né, parecer é importante, mas se não tiver ação, não tem validade nenhuma. Segunda pergunta minha, vereador Alisson, queria só... a senhora quer... Eu não tinha concluído as respostas. Tá, o senhor havia feito várias perguntas. Né? Eu posso respondê-las, presidente? Posso continuar as respostas? Ele havia feito várias perguntas. Bom, em relação ao descaso com os CAIs e hospitais, gostaria de lembrar que ficou muito apagado todas as ações que a Prefeitura, o prefeito Iris Rezende e a Secretaria Municipal de Saúde fez em relação à saúde. O senhor bem disse que a prioridade do prefeito é a saúde e a educação, e o senhor pergunta sobre o descaso. Eu vou dizer o contrário. Nós reabrimos obras que estavam paradas, reabrimos unidades de saúde paradas, como Urias Magalhães, importante para aquela região, parada há mais de 4 anos, Novo Horizonte, parado por volta de 4 anos, Centro de Saúde da Atenção Básica Vila Redenção, da Atenção Básica ainda, Recanto das Minas Gerais, que, inclusive, leva o nome do pai de um dos vereadores aqui, todas estavam fechadas e foram reabertas. Nós estamos prestes à qualificação de 2 UPAs, que é a única modalidade de atendimento pré-hospitalar de urgência reconhecido pelo Ministério da Saúde. Nós estamos requalificando uma e qualificando uma nova que estava há muito tempo em funcionamento sem qualificação. Então, entendo que é totalmente diferente. E eu não, assim, eu até consegui explicar por que isso não foi tão visível para todos, porque eu acho que a Secretaria de Saúde foi muito massacrada o ano passado e talvez os factoides tiveram mais evidência do que realmente o benefício para a população. Então, o que nós fizemos para a atenção básica o ano passado ficou totalmente apagado, o que é lamentável, porque a população precisa saber o que foi feito. Nós requalificamos toda a atenção básica no ano passado, aumentamos a cobertura de atenção básica, que era inferior, completamos equipes de saúde. Na atenção pré-hospitalar de urgência, fizemos o que eu acabei de mencionar, reabrimos 2 unidades, estamos qualificando 2 unidades, conseguimos fazer a obra de ampliação para a UPA, no Jardim América, que está prestes a ser concluída, que é a única modalidade reconhecida pelo Ministério da Saúde. O senhor falou muito em recursos, e são só essas que têm o recurso do Ministério da Saúde para custeio. Nenhum CAIS tem custeio. Quem tem custeio para atenção pré-hospitalar de urgência são as UPAs. Então, nós estamos pleiteando um custeio que é R$250 mil por mês a qualificação, coisa que não aconteceu na UPA Noroeste, por exemplo, que já estava em funcionamento. Essa semana, provavelmente, o Ministério da Saúde virá fazer a sua vistoria, então, eu acredito que será concedido ao município de Goiânia esse recurso de qualificação, e a UPA Jardim América, assim que estiver em funcionamento. Como que está a UPA do Jardim América? Ela está em que situação? A UPA do Jardim América, ela está paralisada? Não, está em funcionamento, está com um pouco de atraso, nós já estamos comunicando à empresa. Ela não está paralisada? Não, de forma alguma. Recebi fotos, inclusive. Então, eu entendo que a informação que o senhor tem é um pouco diferente. Na verdade, eu acho que as coisas positivas têm que ser aplaudidas. E assim, o prefeito, o que foi feito de bom é positivo. Agora, as coisas também que estão paralisadas, igual o caso de vidro, igual a essas obras, igual a maternidade, nós temos que questionar. Claro. Agora, a atuação de outros vereadores que fizeram factoides, a senhora que está comentando, não sou eu, né, a senhora, inclusive, falou na imprensa,
Eles levaram, logicamente, documentos, levaram para a imprensa, levaram para o Ministério Público. Eu acho que cada um, lá eles vão analisar os documentos em relação a isso. Mas quando eu disse falta dessa descaso todo, que assim eu vejo, porque outras prioridades estão sendo tomadas. Né? Inclusive, por exemplo, a Praça CIEI, que eu estou falando de esporte, que tem a ver com saúde, esporte, segurança pública, que devolveu foi 7 milhões de reais para os corpos federais. Deixaram de cumprir as medidas que foram inquinadas pela Caixa e perdemos os recursos da praça de 2 locais, que, inclusive, carentes de Goiânia, o Buena Vista e o Jardim do Cerrado 3. Perdemos 2 praças CIEI justamente por inoperância da Getúlio e da CEINFRA. Está aqui os documentos. É isso que deixa triste, jogar dinheiro no ralo. Então, quando eu digo isso, porque é o que a gente vê essa situação. Eu queria só complementar, eu já tinha feito essa pergunta, em relação ao banco de leite, Centro de Estudos, Maternidade Dona Iris, valor de R$300 mil. A ampliação da unidade de saúde, o Centro de Estudos, Maternidade Dona Iris, e o Banco de Leite Maternidade Dona Iris, que são 2 obras, contrato firmado em 2013. Recurso foi liberado em março de 2016, no valor já desembolsado R$300 mil em uma e R$250 mil na outra. E até agora nada. 0%. Isso é uma boa gestão? Isso é preocupação do prefeito, principalmente numa maternidade que leva o nome da esposa dele? Me desculpe, eu tinha esquecido dessa pergunta, foram várias, né? Lembrando que isso tudo foi feito na gestão anterior, para dizer que, muitas vezes... Mas nós temos 2 anos já, né, doutora? Eu vou responder. Muitas vezes... faz-se um compromisso sem o planejamento adequado, como, por exemplo, a máquina lá que era para a maternidade Dona Iris, né? Espaço lá, e que não coube lá no projeto, né? Até foi a Elma que fez o da projeto. Dona Iris também. Viu? O que eu quero dizer assim, que o projeto do Banco de Leite, ele não tem nenhuma condição técnica de ser executado, porque o espaço lá não preenche os requisitos de RDC, de normativos para a saúde. Esse é o motivo que não foi retomado nessa gestão. Mas nós vamos perder esses valores aqui? Nós estamos tentando ver a possibilidade de fazer isso na maternidade Nascer Cidadão, que precisaria de toda uma mudança e uma autorização do Ministério da Saúde, porque ali na maternidade Dona Iris não é possível tecnicamente. Então, esse é o motivo que não foi levado à frente esse projeto. R$550 mil, né? Então, assim, ao meu ver, que foi, inclusive, emenda da deputada federal Iris, na hora que fez a emenda, deveria ter visto se teria como fazer o... Então, quando a senhora fala ali que problema da gestão passada, inclui também, né, a questão da emenda da própria deputada, que o Iris não quer que perca essa emenda, quer que resolva, a senhora sabe, chamou a senhora no gabinete para resolver isso, que não quer que perca a emenda, logicamente, até a questão política para a deputada. Então, isso aqui é um grande problema. Então, não tem solução, né? E o banco de leite é muito importante mesmo. Nós estamos vendo se é possível levar para Nascer Cidadão para não perder o recurso. Porque lá fala que tem que ser na região, né? Ali perto. Não tem essa como é a dificuldade. alugar uma casa, alguma coisa nesse sentido? O imóvel mais próximo ali também não atende. Nós já tentamos verificar essa possibilidade. Os esforços estão sendo feitos nesse sentido também. Tá. A reforma e ampliação do Sereste, Centro de Reforma de Saúde do Trabalhador, valor global R$1.070.000, contrapartida já depositada no valor de R$356.890, valor desembolsado pela Prefeitura R$713 mil. Informações são limitadas, que não chegaram, é outra questão que a gente tem que tratar. 40% da obra concluída. E a própria Prefeitura diz no relatório interno que a empresa não tem capacidade. E desde no mês 11 de 2017 a obra está paralisada. Eu não sei qual que é o prazo, porque não está estabelecido. O que a senhora me diz dessa obra aqui? Que a empresa não conseguiu executar com qualidade a obra e foi notificada pela Secretaria de Saúde, isso preservando, logicamente, isso eu acredito que seja uma atitude de boa gestão, preservando a qualidade das obras que estão sendo pagas de maneira adequada para serem feitas. Qual é o prazo do contrato? A senhora sabe me informar? Não sei de cor. Porque não está disponível, viu, esse prazo. Eu não sei também o prazo, não sei, não tem, as informações são limitadas. O senhor pode requisitar, tá. A gente encaminha para cá. Aí já é outro problema que eu quero. A senhora já antecipa a minha pergunta. Depois, sim, no final, eu vou fazer. A falta de parceria da Secretaria com essa SEI. Eu já fiz esses documentos da Maternidade OS, se não fosse eu
investigar, não tinha conseguido documento nenhum, e o senhor sabe disso, o senhor me cobrou várias vezes. Duarte teve que agir, não vem documento, inclusive vários secretários, falando que só a senhora. Isso é crime de responsabilidade. Está previsto, inclusive, na Lei Orgânica dos Municípios, está aqui a cópia da lei. Esse é o grande problema. E eu ligando lá na Secretaria de Saúde... Até hoje não chegou o contrato capa a capa nada. Eu liguei na Secretaria de Saúde, a Alain, e aí passaram, porque você tinha pedido para eu pegar, conversando com outra menina da Secretaria. Doutor, nós não temos papel A4 para tirar a xerox que o senhor precisa. Nós não temos servidores suficientes e nós não temos máquina de xerox. Eu falei, então eu estou lascado. Então eu falo assim, o papel eu compro. Vê quanto que é aí. Servidor, às vezes eu disponibilizo os meninos aqui para ir lá. Peço um seu, da Priscila. Mas aí que está a grande questão. Se dependesse de resposta da secretária, eu vou ser sincero, você me corrija se eu estiver errado. Nós não tínhamos avançado 1 centímetro nessa CEI. É perspicácia de delegado, de uma grande vereadora que é inteligente, a do presidente aqui que tem o seu trânsito também na prefeitura, se nós não tínhamos caminhado, pessoal da imprensa, 1 centímetro. Porque eles falam que não tem papel, não tem máquina de xerox, não tem nada. E aqui, só para a senhora ter ciência, se eu estou falando com respeito, o artigo 64 diz o seguinte, olha só, convocar os secretários e demais ocupantes a cargos de confiança do município para comparecer a fim de prestar informações sobre os assuntos inerentes e, assim como documentação, no prazo de 15 dias, vocês têm que responder úteis. O desentendimento do disposto implicará na tomada das providências do servidor pela parte da Câmara para cumprir a legislação, que é o crime de responsabilidade. Então, assim, estou falando para a senhora que a senhora pediu para a senhora encaminhar os documentos, mas eu já estou descrente. Essa CEI começou quando? Em ação. Oitava. Quantos documentos você recebeu? Tirando aquele que você foi lá pegar. Recebi alguns escaneados da prefeitura. Mas não tem medições, não tem nada. Agora, em relação a essa questão da maternidade, secretária, não sei se essa crítica cabe à senhora ou ao teu corpo de trabalhadores que ficam abaixo da senhora lá. Abaixo, quando eu falo, na estrutura hierárquica, nós tivemos muita dificuldade. Inclusive, o contrato todo daquele posto de saúde, que é um posto de saúde pequeno, lá do Riviera, eu tive que buscar pessoalmente. E tive dificuldade enorme para, por exemplo, encontrar as medições. Enfim, pessoalmente foi até a secretaria para poder buscar esses contratos. O vereador até hoje não recebeu o contrato de capa a capa com as medições inclusas. Ou seja, nós temos que literalmente aqui rebolar para conseguir avançar nessa CEI. Então, a dificuldade que eu transfiro, nesse caso, a responsabilidade para a sua secretaria, porque nós tivemos tempo suficiente, o vereador citou aqui, são 15 dias, colocamos em caráter de urgência, porque a CEI ela precisa avançar e trazer respostas para a sociedade. E não se justifica, quando não tem papel A4, né? Mas tem como escanear. Digitalizar as informações para a gente. E isso não chegou. Sim. Se vocês tiverem, isso me preocupa, essas informações dos senhores, me preocupa muito, porque nós sempre respondemos dentro do prazo. A CEI da saúde, o ano passado, foi muito intensa, acredito que mais de 100 solicitações foram prontamente atendidas aqui. Eu gostaria de ter acesso ao número de ofícios endereçados ao gabinete, porque eu desconheço essa informação de que não foi dada a devida resposta, até porque isso não depende de papel. Nós podemos digitalizar e entregar no CD para vocês. Eu gostaria de ter acesso, se possível, ainda durante a sessão, do número de ofícios que vocês encaminharam a nós no gabinete. Vamos passar. Senhor presidente, só para continuar aqui, em relação a essa reforma e ampliação do Sereste, então, a prefeitura não vai perder o prazo lá para perder esses quase R$800 mil de contrapartida da União. E nós notificamos a empresa e estamos aguardando a resposta. Depois a gente pede documentação. CSF do Riviera, CSF do Itaipu, CSF do São Carlos. Eu vou falar rápido aqui, por exemplo, CSF Alto do Vale, CSF Jardim do Cerrado 7, todos eles. O Riviera, ele não há verba federal, a senhora deve saber, o valor total de R$1.197.000, sem recurso federal, obra paralisada desde 2012. O projeto foi errado, razão pela qual está parado. A perda de recursos, né, eu não sei o valor, até porque lá só cita aqui a perda de recursos, não citaram o valor da perda, porque vai ter que fazer um novo projeto, porque o projeto foi errado. Tem 5% da obra construída. A senhora me sabe dizer para mim, primeiro o valor que perdeu, como está essa situação, vai fazer um novo projeto, e porque está parado desde 2012, CSF Riviera, 5% da obra. O Riviera ou o Cerrado? Riviera, CSF Riviera.
R$1.197.739,54 o valor Aquele total. que começou a ser construído de trás para frente, secretário? Não há verba federal nele. É totalmente o recurso próprio. O posto de saúde foi construído, começou, né? Tem as bases lá apenas nós fomos pessoalmente lá, né, foi construído de trás para frente, né? A frente deveria ser para a avenida, colocar a frente para o fundo da obra, na minha humilde opinião, uma aberração de engenharia que comprometeram a obra de imediato já. O pessoal do Riviera. Tem que entrar num novo processo de licitação. É também o da Riviera, né? Também da construtora Antares, que abandonou a obra. A senhora sabe como é que está a situação jurídica lá? A licitação já está com... Silene passou aí a informação. É a mesma informação que eu já tinha aqui, que ela colheu para nós. Então, o processo de licitação está em curso, mas não fez um orçamento recente, um novo orçamento, uma vez que foi abandonada pela empresa, então requer orçamento atualizado. Então, Na verdade, é melhor destruir lá e fica mais barato, né? Porque vai ter que fazer o contrato, o projeto foi todo errado. Mas isso aí, a senhora dá uma atenção especial, pede para o prefeito, sim. Os moradores lá, né, estão sofrendo com a situação toda lá, começou 5% da obra e eles, inclusive, um matagal lá serve para estuprar as mulheres. Você lembra disso? Cadê o Bocão? O Bocão. O vereador... Eu achei que o Bocão estava aqui. O vereador Antos Salles esteve conosco lá na região, juntamente com os moradores, né? Exato, Ele denunciou essa situação toda. O CSF Itaipu, valor de quase R$1,5 milhão. A União já desembolsou R$579 mil. A Prefeitura, R$726 mil. Percentual da obra, 40%. Pendência, só isso que eu consegui. E a obra está paralisada desde o mês 9 de 2016. E não há informações do prazo de vigência. A senhora sabe me informar como está essa situação? CSF Itaipu. O aditivo já foi certificado e a obra deve ser retomada nos próximos dias. Então já resolveu essas pendências já, né? Deixa eu só anotar aqui, porque no relatório já sabe. CSF... Com a mesma empresa, né? Que estava executando a obra, ela mesma vai... Com a mesma empresa, não houve nova licitação. CSF São Carlos, R$1.958.000 valor total. A União já mandou R$580 mil e a Prefeitura R$1.185.000. 30% da obra. Obra paralisada desde 2013. Perda de recursos. A senhora sabe me informar isso? Posso fazer uma adenda nessa informação? Sim. Também voltando para aquela questão da segurança, secretária. Sim. Após responder essa questão, por que todos esses postos de saúde que estão com as obras paradas na capital, aqui em Goiânia, eles estão sem nenhuma segurança no local? Esse do São Carlos, eu tive lá também, pouco tempo atrás, uns 3, 4 meses, material depreciando, sendo levado por vândalos e tudo mais. Nenhum desses postos de saúde, posso estar errado, só me corrija, por favor, nenhum encontrei segurança para poder preservar o patrimônio do cidadão ali. Dessas obras como o Itaipu... Dessas são paradas. Itaipu, CSF São Carlos. A do Riviera não precisa, tem 5% da obra apenas, mas os postos de saúde estão parados em Goiânia hoje. Maternidade agora é a primeira vez que surgiu esse problema de segurança, que até então tinha lá o pessoal fazendo segurança. Eles estão lá ainda? Ok. Mas esses postos de saúde estão parados, eu fui fazer vistoria em loco, ou sozinho, ou com outros vereadores, e todos eu encontrei sem segurança nenhuma. A maioria quase não tem construção, né? A maioria quase não tem nada. Esse outro vai retomar agora, que é o Itaipu, né? E a maioria dos outros, nós visitamos junto também o Riviera, não tem quase nada da obra. Não, o Riviera não tem quase nada, mas o São Carlos, por exemplo, na região Oeste, já está quase coberto já. Eu estive lá. 30% da obra, o Itaipu 40%. Eu vou verificar de quem é a responsabilidade lá e nós temos uma dificuldade. São Carlos? Eu vou falar sobre São Carlos. São Carlos teve uma rescisão contratual e precisa de uma nova licitação, né? Nova licitação? A senhora já sabe como é que está lá na SEMAD? É pela SEMAD? Não, a licitação é da saúde mesmo. Da saúde mesmo? Como é que está lá? Eu não sei especificamente sobre esse, são várias obras, mas eu posso encaminhar para vocês também. Eu queria fazer já um requerimento final para todas essas obras em relação à secretaria. A senhora providenciar toda a informação para a gente, documento. Então, segurança também. CSF Alto do Vale, R$1.968.500. Eu estou perguntando uma para deixar registrado como é que está, como é que faz, até para a gente ter documentado isso aqui. CSF Alto do Vale, R$1.968.296,14. A União já desembolsou R$579.750. Contrapartida da Prefeitura, R$1.195.296. Percentual da obra, 30%.
Obra paralisada desde 2014. Irregularidades na execução da obra. Só que nós não tivemos os valores de perda de recursos que foi mencionado e também não sei o prazo de vigência da obra e o que está pendente em relação à Prefeitura de Goiânia. Essa também precisa de uma nova licitação, porque esses erros da construtora acarretaram a rescisão contratual. Teve uma rescisão, então? Sim. Tá. CSF Jardim do Cerrado 7, valor global R$2,5 milhões, sem recurso federal, 12% da obra, percentual de 12% já construída. Obra paralisada desde 2012, perda de recursos financeiros. Como é que a Prefeitura vai abandonar essa obra? 12%. A mesma empresa Antares, então precisa de uma nova licitação também. Essa obra sofreu algum tipo de aditivo, que ela foi orçada no valor inicial bem mais baixo, não? Mais de 2 milhões? O valor global está aqui 1.499.678. 2,5 milhões. Está na 1 milhão? informação. Valor global 1.499.678. Depois a senhora dá uma averiguada até por documentação. Por isso que eu levantei informação sobre se sofreu algum aditivo, porque foi para 2,5 milhões? Eu não saberia dizer de cor do aditivo específico desse contrato, mas podemos verificar e encaminhar para cá a resposta. Tá, o CSF Jardim do Cerrado 7, né, que a senhora falou. E a ampliação do Jardim América aí, que a senhora disse que o valor que está resolvido, eu estava aqui com obra paralisada, recurso desembolsado em sua totalidade, orçado em 3.095.000, desembolsado 1.390. Então, a senhora afirma que ele já voltou, já está tudo normal esse aqui, né? Do Jardim América, da UPA, sim, está em tudo curso normal. a obra. Certo. Então, senhor secretário, depois eu vou fazer as indagações pessoal da Elmo. Esses valores totais aqui, deu quanto total aí, já? Mais de 63 milhões de reais. Eu peço à senhora simplesmente para que a senhora dê uma... Eu sei da competência da senhora, mas a senhora pega o prefeito de Resende, bota ele, come o pão de queijo, o bolinho, fala, vamos dar atenção para essas questões da saúde. Mais de 60 milhões, se a gente não cumprir, né, sentar ou fazer rescisões que tenham que ser feitas, principalmente olhar as pendências jurídicas da Caixa que foram inquinadas, porque não estou falando da sua gestão, mas muitas vêm arrastando e nós já tivemos 2 anos para sanar. Tem coisas simples, de vigas que foram construídas erradas na área de educação, coisas simples de resolver que o gestor vai deixando, e aí o secretário culpa a CEINFRA que não faz, e aí a hora que chegar e o prazo acabar, aí nós temos que devolver o dinheiro, igual aconteceu nas duas praças, as 2 praças PEC que aconteceram, que nós perdemos 7 milhões de reais, e eu provei documentalmente, e está no relatório, e vou indiciar por ato de improbidade administrativa, porque o gestor ele tem responsabilidade sobre isso, tem responsabilidade, isso para mim configura improbidade administrativa, quem não gera, porque se eu pego uma bomba e eu não quero pegar essa bomba, eu não me torno secretário. Eu não estou falando em relação à senhora, mas tem muitos secretários que deixaram a bomba estourar na mão e não resolveram as pendências. Então, 200 milhões voltaram. E eles têm responsabilidade administrativa sobre isso. Queira ou não queira, porque como você pega casa com a viúva, vem os filhos de presente. Então, se eu aceitei a pasta, eu pego a bomba dos outros gestores, infelizmente. Eu tenho que tomar providência. Então, secretário, eu fico satisfeito e no decorrer das indagações ao pessoal da EUMA, talvez a gente volte a novas perguntas. Obrigado, senhor presidente. Obrigada. Obrigado, vereador. É o que eu falo. É o que eu falo. Não existe ex-prefeitura. Existe ex-prefeito e não existe ex-secretaria. Existe ex-secretário. Quero agradecer a presença aqui, registrar a presença do senhor Pedro Henrique Pires de Brito? Aires de Brito, perdão. Aires de Brito, da Procuradoria do Município, né? Isso. Representando aqui a Procuradoria-Geral do Município de Goiânia, também presente aqui nessa sessão. Nós temos aqui representando a empresa Elmo Engenharia, o senhor Frederico Camargo Coutinho, que é advogado, e também o seu Emerson Soares de Andrade, que é engenheiro. Quem é que vai falar? Senhor presidente, antes do senhor Emerson entrar na parte... Pega o microfone, por favor. Por favor. Bom dia a todos presentes. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator. Antes de iniciar na parte técnica, especificamente com o engenheiro aqui presente, eu gostaria só de fazer uma introdução no assunto em relação
especificamente a Maternidade Oeste, né, que esse foi o objetivo que a empresa Elmo foi convocada aqui. Eu só gostaria de fazer alguns esclarecimentos iniciais para passar diretamente para as perguntas, que eu acho que esse esclarecimento já vai elucidar, inclusive, muitas perguntas aí que virão. Tudo bem. Até para que a gente possa avançar com mais tranquilidade, a gente só tem 10 minutos para poder fazer essa introdução desse assunto. Eu gostei muito da fala do senhor vereador, delegado Eduardo, quando ele pontuou uma questão do objetivo da CEI, que é achar uma solução desses problemas, não ficar identificando culpados, né? O principal objetivo é achar uma solução. E, quando a empresa tomou conhecimento do início dessa CEI aqui, inclusive daquela visita que foi mencionada aqui para vocês, de vocês lá na obra, nós nos antecipamos e nos colocamos à disposição para prestar qualquer esclarecimento. Tanto é que o senhor vereador encontra aí com um ofício com as explicações de formas bem sucintas. Em relação à Maternidade Oeste, o que a gente pode dizer aqui é uma questão muito simples. Muito simples. Inadimplência. Desde o início do contrato, em meados de outubro de 2015, a empresa nunca recebeu uma medição em dia. Tem medições que a empresa recebeu com 100 dias, 90 dias, 190 dias de atraso, 269 dias de atraso. Isso pode ser comprovado via documentalmente, até mesmo junto à Caixa Econômica Federal. E a lei é clara. Executou o serviço, mediu, o município tem 30 dias para pagar. Uma informação importante desse contrato é que aproximadamente 80% do recurso dele é federal e 20% do município. Ou seja, nós estamos falando de uma contrapartida de 20% mínima de uma obra, conforme a secretária mencionou aqui, de extrema importância para a sociedade. E o que aconteceu em dezembro, início de janeiro desse ano aqui, de 2018? O senhor vereador já mencionou aí que na própria Caixa Econômica já constam as medições em atraso. O número da medição do município com o número da medição da Caixa, às vezes tem alguma divergência, mas é exatamente essas aí. No nosso controle é da medição 21 a 26, que é da 19 a 24, lá dentro da Caixa Econômica Federal. E o que aconteceu em janeiro? A lei, o artigo 78, inciso 15 da Lei de Licitação, é claro. Havendo inadimplência por mais de 90 dias, a empresa pode optar ou rescisão ou suspensão do contrato. É uma faculdade dela. Inclusive, eu nem preciso buscar o judiciário para ele me autorizar, porque a própria lei já é imperativa. Ou eu quero rescisão, ou eu quero a suspensão. O particular tem condições de optar por isso. O município, no presente caso, resolveu suspender a execução do contrato. Está aí o termo de paralisação em janeiro. Acontece, senhor vereador, conforme consta nesse ofício aí da Elmo, não é só medições que estão em atraso. Tem 2 reajustes que a empresa nunca recebeu. Quando eu falo reajuste, é correção monetária do contrato. Apostilamento? Apostilamento. O processo já está formalizado lá, faltando só finalizar esse apostilamento. De reajuste, mais ou menos 1.197.000. E medições, 4.321.000. Como que a empresa retoma o serviço sem esses pagamentos? A lei preserva a empresa nesse sentido. O dinheiro já está lá, depositado na conta da Caixa Econômica Federal, a verba federal. Já está lá à disposição. Falta só o município fazer a contrapartida. 800 e poucos mil. E regularizar os 2 reajustes. Falta só isso para resolver esse contrato.
Só que com esse termo de paralisação, o que aconteceu? Esse contrato tem prazo de vigência até dezembro agora de 2019 para encerrar, ou 2018, perdão. Com esse tempo que ficou paralisado, a empresa não tem condições de entregar até dezembro. Vai chegar outubro, novembro, já é início do período chuvoso. Então, o que a gente pede? A partir do momento que retomar a obra, mais 12 meses. Ponto. Pagar a medição, pagar o reajuste, e 12 meses a partir do momento que retomar a obra. E a gente faz o compromisso aqui, regularizou o pagamento, com 2 dias a empresa está retomando. Um dia ela mobiliza, no outro dia ela já inicia. Qual que era o prazo de entrega? Agora, dezembro. 2018, né? 2018. O primeiro prazo era ano passado. Junho do ano passado. Sim. Só que como houver esses atrasos de pagamento... Não, é o primeiro prazo que eu falo de entrega da obra, junho do ano passado. Sim, sim. É o prazo, inclusive, que consta na placa lá. Sim, sim. E uma outra informação importante, todos esses pagamentos aqui foram pagos em valor histórico. Ou seja, a empresa recebeu fatura aqui de 269 dias atrás, sem nem incidir correção monetária, sem nem incidir inflação. O município pagou o valor histórico, sendo que é dever pagar o valor corrigido, o mínimo. Posso fazer? Vai fazer? Peraí. Na questão, a outra questão aqui, que a empresa não abandonou a obra. Mesmo com o termo de paralisação, o que a empresa fez? Sabendo da importância de preservação do patrimônio público, ela mantém lá um revezamento de 3 vigias, ela arcando do bolso próprio, com um custo mais ou menos de R$11 mil mensais. Um custo mensal de R$11 mil. E mais uma empresa de monitoramento para ficar rondando lá na obra. Acontece também, senhor Leandro, em nenhum momento no contrato prevê a obrigação da empresa manter vigilantes lá na obra. Não é contratual, então? Não é. Vai ser outra dificuldade para a empresa receber esse valor que ela está gastando aqui durante a paralisação. O município vai ter que pagar, porque senão é enriquecimento ilícito. Está se prestando o serviço, está se preservando. O senhor está falando em relação ao contrato que foi rescindido, né? Após a rescisão do contrato, Não. a empresa não tem mais obrigação. Não houve rescisão, né? Paralisação. Sim. Em janeiro, quando então, houve como não houve rescisão, a responsabilidade é da empresa de continuar a fiscalização no local. Mas a partir do momento que tem uma ordem de paralisação... A partir da rescisão, sim, eu entendo que aí a empresa não tem obrigação nenhuma mais. Aí vai entrar numa celeuma jurídica, vamos dizer assim. Porque eu tenho 2 pareceres da secretaria falando que é obrigação do senhor. Por isso que eu questionei a secretária quais as providências legais que foram tomadas, porque parecer é opinativo. Então ela tem que usar o parecer para entrar com uma ação judicial para determinar. Entendeu? Perdão, vereador. Eu volto a falar como leigo, mas até uma coisa óbvia, né? O contrato ele continua em vigência, existe uma margem de possibilidade de retorno. Por mais que a empresa não esteja tocando a obra no momento, existe uma margem de possibilidade de retorno. E é em cima dessa margem que a empresa, a meu ver, continua com a obrigação de promover a segurança no local. E a contrapartida do serviço que está prestando? Não, eu entendo. Eu digo, mas a empresa pode retornar a obra ainda, a executar a obra. Mas ela só pode caso ela possa... Ela só pode retomar mediante uma ordem de reinício de obra. Hoje ela não pode colocar um tijolo lá mais. Por quê? Por causa do termo de paralisação. Enquanto não suspender esse termo... O senhor tem razão. O senhor tem razão. Ela não pode. Porque a partir do momento, vereador, a partir do momento que a secretária municipal de saúde assinou de próprio punho um termo de paralisação da obra, secretária, depois eu volto a perguntar para a senhora, mas aí realmente a gente entra numa questão... Mas independente disso, a empresa prestou o serviço lá desde janeiro, com 3 vigias e mais uma empresa de monitoramento. Isso aí está gerando um custo de R$11 mil mensais. Para resolver isso aí, a empresa já notificou o município, informando para ele, para cortar esse custo, para o município retomar a vigilância também, tendo em vista que eles podem ter servidores próprios. Então, em resumo, senhores, é um caso simples de inadimplência que a lei protege a empresa a optar ou pela rescisão ou pela suspensão do contrato. O que está em aberto são medições e reajustes, não são só medições.
o dinheiro referente à verba federal já se encontra depositada, falta apenas a contrapartida do município para liberar esses pagamentos aqui dos serviços que foram executados. E o município tem ainda que resolver a questão dos 2 reajustes, o apostilamento deles. Então, gostaria só de fazer esses esclarecimentos iniciais, a parte de execução ou alguma outra questão mais técnica, o senhor engenheiro está aqui. Eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor em cima dessa tua fala, até por uma questão de segurança para a população goianiense. Porque a gente já viu demais isso no Brasil já, e um dos objetivos dessa SEI é realmente promover o retorno dessas obras. A minha preocupação, com todo respeito a Vossa Senhoria, não é que a AELMO receba, é que a obra seja retomada. Minha principal prioridade como vereador de Goiânia é promover com essa SEI aqui o retorno das obras. Então, o senhor hoje vem aqui com a procuração para poder representar a empresa. O senhor Elmo, que foi convocado e não pôde vir. A pergunta que eu tenho para o senhor é, se a Prefeitura de Goiânia pagar esses apostilamentos, 2 que o senhor colocou na sequência, pagar esses 2 apostilamentos, se a Prefeitura de Goiânia pagar o que está para trás, a Elmo vai permanecer na obra ou ela vai fazer como muitas empresas fazem no Brasil, que é mergulhar na obra, extrair o máximo de lucro possível dentro da possibilidade e depois abandonar a obra? Estou perguntando isso, não estou querendo demonizar as construtoras, mas infelizmente é muito recorrente no Brasil. As empresas extraem as suas margens de lucros e depois acabam abandonando a obra. Então, o senhor hoje é um advogado, está representando a empresa aqui, o senhor está numa SEI, tudo vai ser documentado e, inclusive, está sendo transmitido agora pela TV Câmara. A pergunta que eu faço é sucinta. A empresa tem interesse de permanecer na obra ou só quer receber e vai abandonar? Senhor presidente, é evidente que, se houver o pagamento das medições, houver o pagamento dos reajustes e houver a prorrogação de 12 meses a partir da retomada, a empresa vai retomar. Mas eu acho que a pergunta que tem que ser feita aqui é, após retomar, o município vai continuar 200 dias de atraso de pagamento, 150 dias de atraso de pagamento, ou vai manter a regularidade dos pagamentos, tendo em vista que a contrapartida dele é de apenas 20%? A empresa está disposta a retomar a obra, senão já teria tomado a medida... continuar na obra até o fim. Sim, senão já teria tomado a medida judicial de partir para a rescisão. Mas não é o caso. Né? Então, até um a dos empresa objetivos... ela toca outras obras no município de Goiânia no momento. Né? Além da maternidade, tem outras obras também que ela executa no momento. Me parece que parte do Macambira Nicuns e essa obra de extensão também na Marginal Botafogo. Aí eu não tenho conhecimento. Não tem conhecimento. Pode fazer pergunta? Senhor presidente, eu queria... Perdão, só para registrar a presença do vereador Milton Mercedes, que também é integrante titular dessa SEI. O vereador ele está formalizando junto ao PRP um afastamento da SEI, porém, por enquanto, não foi ainda promulgado. Queria perguntar aos representantes da Elmo Engenharia, até para que a gente possa ter ciência, o seguinte, na comunicação de GOV 1275/2018, que eu estou aqui com ela na sua íntegra, algumas pendências foram inquinadas em relação à construtora, alguns projetos de execução, principalmente na questão elétrica, para serem solucionados, que seria uma pendência jurídica, ao meu ver, até para que a própria prefeitura fizesse o pagamento, porque há uma desconformidade. Então, a minha pergunta é nesse sentido. A Caixa informa que fora realizada visita técnica nas obras em 2 de março, como também acusa o recebimento do memorando 133/2018, em que a Elmo solicita a subdivisão dos projetos executivos de baixa e alta tensão, alegando que está sendo prejudicada pela morosidade da CELG em analisar o projeto de subestação. No entanto, a Secretaria Municipal de Saúde apresentou um laudo de análise emitido pela própria CELG, evidenciando a realização da referida análise e apontando irregularidades, ou seja, não conformidades, que deverão ser solucionadas para aprovação do projeto elétrico. E essas soluções deveriam ser feitas pela Elmo Engenharia, tais como apresentação do cálculo de queda de tensão e cálculo de demanda das instalações. Pois bem, verificou-se que a aprovação dos projetos executivos de baixa e alta tensão, luminotécnico, SPDA, é de responsabilidade da empresa executora e objeto para autorização da retomada das obras. Então, a minha indagação em relação a vocês, não sei se é a parte técnica, essas irregularidades que foram inquinadas aqui no GIGOV, inclusive no item 1.2.3, né, que estão aqui grifados aqui por mim.
Eu gostaria de saber se foram solucionados. Tem a questão também da renovação da AVTO 15.342 da Saniago e a questão também da licença ambiental, também que eu não sei se eu vou perguntar à secretária também, a questão da licença ambiental foi expirada dia 29/7/2017. São pendências que podem prejudicar a questão da desconformidade. Então, em relação a isso aí, foram sanados esses problemas? Bom dia, eu vou responder pontualmente. Sobre o projeto elétrico, ele foi entregue para a Prefeitura dentro do prazo previsto, os 3 meses iniciais de obra. A parte interna da maternidade foi aprovada pela fiscalização, ou seja, para a execução da obra, não depende da aprovação da CELG. O que a CELG solicitou foram algumas adequações no que compete à entrada, à ligação definitiva, à subestação. Mas nada disso impede a execução da parte elétrica. Tanto não impede, quanto já foi executada boa parte e atestada pela própria fiscalização. Sobre a licença ambiental, ela já está renovada. Foi renovada, assim que ela venceu, foi dada a entrada na solicitação de renovação, tramitado o tempo solicitado lá pelo departamento. Já está. A licença ambiental, sim. Sobre a VTO, eu não tenho conhecimento para te responder agora. Mas, de antemão, eu te explico que a VTO implica muito na ligação definitiva de água e esgoto. Isso já foi feito logo no início da obra. Então, a ligação definitiva de água e esgoto, a extensão de rede da maternidade já está pronta. Então, em relação às pendências aqui que foram narradas aqui nesse Gigov aqui, então, assim, em relação à secretária de Saúde, isso aí não pode ser justificativa, um supedâneo para que a Secretaria de Saúde fale, não, nós não vamos fazer a contrapartida, ou nós não vamos retomar as obras enquanto não resolver essas pendências que foram apontadas pela Caixa Econômica Federal. Então, porque a própria Secretaria ela comunicou isso para a Caixa Econômica. Essa é a minha preocupação. Isso aqui não seria vamos dizer, uma condicional para continuar esses problemas aqui. Então, isso não tem a menor possibilidade? A menor possibilidade. A senhora tem alguma coisa em relação a isso? Essa questão dessa informação da Caixa, da licença ambiental de instalação, que foi expirada, a VTO da Saniago, que está pendente, e a questão a providência do Fundo Municipal de Saúde, no valor de 4.147.000, seria repassado, estaria paralisado em virtude dessas pendências em relação à empresa. A senhora tem algum conhecimento em relação a isso? Tem conhecimento? Não sabe, não? Então a senhora depois dá uma conversada lá para saber essa questão jurídica. Senhor presidente, estou satisfeito. Questão de ordem, vereador Milton Mercedes. A vereadora Priscila já abriu mão da fala dela. Pode falar, vereador. Som. Tá saindo. Gostaria, por favor, de solicitar o pessoal da técnica para poder melhorar um pouco aqui a qualidade do microfone. O vereador Milton. Senhor presidente, eu queria primeiro saudar aqui a imprensa, o empresário aqui, a nossa secretária de saúde, com as suas dificuldades, mas vai rompendo, entendeu? Aos novos colegas vereadores, a Priscila, meu presidente Watson, delegado Eduardo Prado. Às vezes a minha fala aqui não vai contribuir muito, senhor presidente, porque eu já sou taxado aqui como defensor de empresário. Como defensor de empresários. E eu não estou aqui para defender empresários, eu estou aqui para defender a sociedade. Mas o empresário faz parte da sociedade, porque eu sou um empresário também no município de Goiânia, sou um gerador de emprego e sou pagador de imposto. Então, por isso, às vezes, a minha fala procura aí não sentar aquelas empresas que têm responsabilidade, como eu conheço a Elma Engenharia, uma empresa até séria, e nenhuma empresa quer vir prestar um serviço, tanto no município como no estado de Goiás,
que tem tem que ter o seu resultado, tem que ter o lucro, tem que ter o seu lucro, tem que ter a sua participação, tem que contribuir, tem que pagar seus impostos, tem que geração de emprego. Eu acho que às vezes se faz hoje, eu acho que o trabalho de Vossa Excelência é um trabalho que está sendo bem executado, tanto da Priscila como do Eduardo, do delegado Eduardo, eu estou vindo pela segunda vez. Mas eu sei que também a secretária também nada tem a ver, eu entendo isso, porque ela já pegou o barco andando. E eu vejo, às vezes, Vossa Excelência fez a pergunta, não sei se foi Eduardo Prado, Vossa Excelência fez a pergunta se a Elmo tinha interesse de continuar. Tem interesse. Eu acho que qualquer empresa que presta um serviço tem interesse de continuar, mas também quer receber, quer que cumpra o contrato que aí está. Ela tem que dar a sua participação também, tem que cumprir também a parte dela, ela também quer receber. E a administração passada deixou muito a desejar em termos dos repasses, tanto municipal como estadual, como aconteceu no BRT aí. Ó. Às vezes quer imputar hoje a culpa em cima do empresário, o empresário não dá conta de pagar o servidor, arrancar dinheiro do bolso e pagar o servidor e deixar a parte que a prefeitura tem que contribuir, que a prefeitura não estava contribuindo. Então eu venho aqui participar, até pedir meu afastamento da SEI, é porque eu vejo que tem muita empresa irresponsável, tem muito empresário irresponsável, eu sei que tem, existe isso, que não tem responsabilidade daquilo que faz, às vezes entra numa concorrência a fim de pegar, mas depois que vê que não tem o resultado, eles abandonam a obra. E eu sei que também tem muitas empresas que são grandes empresas nesse município, que precisam ser olhado com carinho e com atenção. E eu, como vereador, que sou aqui desde 88, às vezes tenho subido muito a tribuna, tenho falado isso, que a prefeitura, tanto o Estado como a prefeitura, os administradores públicos, têm que olhar mais para as empresas, porque elas são responsáveis da forma que houve. Eu estou avisando isso aí, da forma que houve essa greve dos caminhoneiros, que prejudicou muito o país. Mas eu, como tinha a transportadora na época, fui obrigado a sair do ramo porque não tinha condições de operar. O que estava ganhando não pagava as despesas. E as empresas também. Se tiver a união dos empresários hoje nesse país, empresas sérias, empresas boas, o país para, gente. Então tem que haver uma atenção, senhor presidente, um carinho especial, tanto. Acho que tem que fazer essa pressão que Vossa Excelência, esse trabalho que Vossa Excelência faz, porque as obras têm que continuar. O dinheiro está lá jogado. Mas eu acho que o poder público também tem que ter a responsabilidade e fazer a sua parte. Fazer um acordo, contribuir com a sua parte, fazer um novo adendo aí, sei lá, um novo contrato de reinício de obras e dar o prazo que precisa para que possa recuperar. Nós não podemos, às vezes, aqui, eu entendo, não estou nem aqui para defender ninguém, mas nós não podemos também montar uma ceia aqui e querer imputar a culpa também em cima de um administrador que ora está agora, que nem sabe do contrato passado. E não podemos também imputar a empresa porque ela abandonou. Ela abandonou simplesmente igual o cara do BRT falou. Eu abandonei a obra porque eu não estava recebendo a contrapartida do município. Se não tiver a contrapartida do município, ele também não vai iniciar a obra. Então, o administrador hoje tem que ter a responsabilidade de iniciar a obra. Eu sei que a Câmara Municipal, na gestão do presidente Clécio Alves, devolveu para a Prefeitura, na gestão passada, 10 milhões de reais. 10 milhões. E eu, como diretor-geral, e destinado à aplicação desse recurso na obra lá da maternidade Vera Cruz. E não sei o que aconteceu com esse dinheiro. Que o dinheiro foi destinado, através da documentação, para que fosse continuasse a obra. E a obra não continuou na época, e até hoje não sei se repassou. Não deve ter repassado, que se tivesse repassado, a empresa estava trabalhando. Então, eu quero dar aqui a minha parcela de contribuição, mas, como eu sei que Vossa Excelência é uma pessoa de muita responsabilidade, o Eduardo Prado conhece bem da área jurídica, e eu não, eu sou um servente de pedreiro, é difícil. Eu aprendi a viver. Eu aprendi a sobreviver nesse país. E quero continuar sobrevivendo da maneira, eu não dependo da vida pública. Mas eu, como empresário, eu tenho a responsabilidade daqueles que estão atrás de mim. Daqueles que dependem de mim, daqueles que são funcionários meus. Se eu não pagar para eles, também não vai trabalhar, vai me levar na justiça.
Então, eu acho que os empresários estão aqui, eu estou aqui para contribuir até o último dia, senhor presidente, mas eu peço a Vossa Excelência, como presidente, a Priscila TJ, que continua, o Eduardo, de muita responsabilidade, que conduza da forma que você está conduzindo, com muita calma, cautela, para não prejudicar, para não julgar um barro na pessoa, ou na empresa, ou na secretária, ou no prefeito, depois para ver que cometeu um erro. Não. Então, faça a coisa com cautela, e eu aproveito essa oportunidade de estar aqui hoje, e na próxima semana já vem o meu substituto, que eu não tenho tempo, eu assumi isso aqui por Vossa Excelência, e tive o prazer de disputar aqui a relatoria, que é o Eduardo Prado, de continuar meu voto, como muita gente pensava, né, que ia tirar ele da relatoria. Eu, como conheço bem, conheço de pai. O pai dele foi meu colega, entendeu? Eu já tenho uma trajetória aí de 82 para cá, na vida pública. Então, o pai dele, ele era menino quando eu trabalhei com o pai dele, no gabinete. Então, hoje eu assumi essa responsabilidade, deixei como relator, porque eu conheço que é uma pessoa extremamente correta e responsável. Então, a única coisa que eu peço, senhor presidente, mantenha essa cautela, muito que eu sei da sua honestidade, do seu trabalho, você, Priscila TJ, Eduardo Prado. E eu aproveito para me afastar desta comissão, que vai assumir a semana que vem, o meu colega, o vereador Jorge Cajuru, que é do meu partido, vai continuar fazendo o trabalho aí. E quero agradecer e me colocar à disposição de vocês, assim que precisar, você, secretário. Porque o que nós queremos aqui é ajudar a sociedade. O que nós queremos aqui se tiver alguma coisa errada, é devolver esse dinheiro para o povo. E esse papel eu fiz desde 88 como vereador, e continuo fazendo. Não preciso de nada do serviço público. Não presto serviço no órgão público. E as empresas também ligadas a mim também não prestam serviço ao órgão público. Mas eu estou aqui dando a minha contribuição e ajudando a nossa sociedade. É isso que eu quero continuar fazendo. Muito obrigado, senhor presidente. Quero agradecer a fala do vereador Milton Mercedes. Vereador, antes de Vossa Excelência desligar definitivamente, por favor, permaneça na sessão, porque nós temos aqui algumas questões para serem votadas, que são breves, né? E é importante o quórum, né? Eu deixei bem claro desde o começo dessa SEI que essa não é uma SEI política, é uma SEI realmente que surgiu diante de um problema sério, que são essas obras paradas aqui da nossa capital. Repito, nós começamos com um número... O próprio Fernando Cosetti, na época, falou para mim por telefone, depois comunicou também oficialmente que seriam 40 obras que a CEINFRA monitorava na época. Depois saltou para 50, para 60, para 70, é um número, por enquanto, impreciso. Onde eu quero chegar? Essa SEI, hoje, embora não seja política, nós estamos percebendo uma carência muito grande aqui de vereadores da base. Nós temos 4 vereadores hoje aqui marcando presença, e os 4 vereadores são ou da oposição ou vereadores independentes. Nós temos 3 vereadores que se ausentaram dessa SEI hoje, que são vereadores ligados à base do prefeito. Enfim, e é uma oportunidade, na verdade, de não estar conectado a questões do prefeito Willis Rezende, e sim defender a sociedade. Pois não, vereador? Fazer um requerimento, já aproveitar o ensejo, agradecer ao vereador Milton pela deferência, né, em relação ao meu pai, a mim. Queria agradecer a presença dos responsáveis da Elma Engenharia e da secretária Fátima Muré também, né, secretária que veio aqui com muita deferência em relação à SEI. Agradecer também a sua chefe de gabinete, não sei, esqueci o nome dela, sempre atende com muita presteza, muita educação, e as nossas demandas ela atende com muita presteza. Levo meu abraço a ela. Queria deixar alguns requerimentos aqui, senhor presidente, já aproveitando a boa vontade da secretária, em relação à cópia dos processos para encaminhar para a gente, secretária, projetos básicos de execução, todas as obras da saúde. E o projeto de execução com as medições, que já é o projeto básico de execução, que já faz parte da execução, né? As medições já estão dentro do projeto de execução. O CSF Riviero, Itaipu, São Carlos, Alto Vale, Jardim do Cerrado, UPA do Jardim América e Sereste. E também convidar a secretária, uma data marcada por Vossa Excelência, para que a gente faça uma visita técnica também lá na Maternidade Oeste também, e se a senhora também predispor com a agenda da senhora, a nossa agenda também é corrida, e todas essas obras da saúde que eu acho que são importantes nós irmos em loco para ver, conversarmos, até para a gente entrar numa sintonia. E mais na frente, senhor presidente, eu queria fazer um convite
deixar aqui, o senhor vai convidar um senador, mas eu queria fazer um convite ao prefeito Iris Rezende, em forma de convite, para que ele venha aqui, para ele explicar para nós quais são as medidas jurídicas, administrativas, financeiras, relação com o Ministério das Cidades, quais as medidas que estão sendo feitas por essa comissão que ele criou, qual a finalidade dessa comissão que ele criou em relação à questão das obras paradas em Goiânia. Foi criada uma comissão, a senhora deve ter ido lá, né, uma comissão, em virtude do nosso trabalho, e principalmente da nossa sintonia com a imprensa e com a sociedade. Então, para que ele venha aqui, já deixo aqui um dos meus requerimentos, convidando o senhor prefeito Iris Rezende para que explique, acho importante, quais são os passos que vão ter que ser tomados, até porque nós perdemos 200 milhões em reais já de recursos. E aqui nós podemos, só na área da saúde, são 63 milhões, dos CIMEIs parados são 23 milhões de reais, que se não tomarem providências, nós vamos botar fogo no dinheiro, principalmente da União que veio para cá. Aí você bota fogo, junta tudo e devolve para a União, dinheiro que foi jogado no ralo. Então, assim, eu acho que é importante o gestor dar transparência para nós, secretário, para os vereadores, porque nós somos cobrados, né? Nós somos cobrados. Lá naquela questão da Casa de Vidro, eu prendi lá um cara que tinha estuprado uma moça. Estuprou uma moça ali na Vila Redenção, na região, e escondeu lá. Ah, mas o senhor estava... eu recebi informação, um empresário, a menina trabalhava na portaria, foi estuprado e o cara escondeu lá. Aí passa lá agora, lá, vê o vídeo que eu botei no meu Facebook lá, só tem venda de drogas e pessoas fazendo o que lá? Guardando produtos furtados lá dentro. Isso aí é um tapa na cara da segurança pública também, obras paradas. Não é só um problema de inoperância, de necessidade de saúde, é um lugar que as pessoas, os traficantes usam, as mulheres são estupradas, produtos furtados são guardados. E eu, como representante da segurança pública, delegado de classe especial em Goiás, já coordenei as principais delegacias desse estado e fui titular adjunto da delegacia de narcóticos, sei o que eu estou falando. Sei o que estou falando. Uma lâmpada, uma obra parada, uma planta queimada, um matagal gigante. Isso chama-se prevenção primária de segurança pública. Não adianta eu só prender e botar o gêmeo em bandido, não. A prefeitura tem que agir conosco. Daí a minha preocupação redobrada na SEI, porque além de vereador, eu com muito amor e muito orgulho sou delegado de polícia do Estado de Goiás e amo a minha profissão. Estou aqui provisoriamente, não sei até quando a sociedade me quer, mas sou delegado de polícia. Então, essas obras têm um efeito secundário e importantíssimo de segurança pública. Então, é por isso que eu estou dedicando integralmente, agradeço a Vossa Excelência pela condução dos trabalhos na SEI, dinâmico, parceiro, positivo. Tentaram macular a SEI, não conseguiram, o senhor sempre agindo. Vereadora Priscila TJ, inteligente, atuante, dinâmica, pessoa que dá orientação para a gente. Milton Mercedes, com sua experiência, estou presente em todas as sessões. Vereador Milton Mercedes também, com a sua experiência, sempre no momento, né, de dúvida, vem, conversa, nos apoiou na relatoria. Tentaram me tirar daqui, não conseguiram. Depois ofereceram algumas coisas para o delegado calar. Mas o delegado não cala, não precisa de cargo, não. Eu ganhei aqui com o voto da sociedade. E assim vou continuar. Pode oferecer 200 mil cargos que o delegado vai continuar com a sua atuação independente. Muito obrigado. Qual que é o requerimento? Perdão, vamos colocar em apreciação? Tá. E os demais são convites, né? Que depois a gente coloca na pauta na sequência. Tá. Em relação a esse requerimento do delegado de vistoria técnica, tá, vai para o convite também depois, né? Eu falo pessoalmente com a secretária. Em relação a esse requerimento aqui, um requerimento de todos os projetos de capa a capa, com a inclusão também das medições. Isso, de todas as obras em andamento no município de Goiânia. Coloco em discussão esses requerimentos. Alguém quer discutir? Em votação. Com a presença de 4 vereadores titulares, deliberada a aprovação. Então, de imediato, quero agradecer mais uma vez a solicitude da secretária. Deixei bem claro desde o começo, secretária, que nessa ceia aqui, com divergência política ou não, a senhora seria respeitada como os integrantes da ELMO também. Nós não vamos aceitar nessa ceia aqui humilhação, baixaria, ofensas, pessoas apontar o dedo uma para a outra, porque esse não é o objetivo dessa comissão. Então, o vereador Milton bem destacou isso no começo. A gente zela muito pelo respeito aqui, até porque aquela velha questão da via de mão dupla. Eu quero ser respeitado na condição de cidadão e de vereador, então, nada mais do que justo de poder respeitá-la também e os demais presentes. Vereador. Senhor presidente, eu só quero agradecer
fazer um agradecimento especial à secretária pelo atendimento que eu recebi. Pouco eu tenho procurado, às vezes, a secretaria, mas a sua chefe de gabinete lá, por sinal, ela foi excepcional no atendimento, inclusive me deu resposta, inclusive atendeu, pediu a solicitação para que a menina lá do departamento me atendesse lá. Então, eu só quero aproveitar e agradecer e transmitir para ela lá. Hã? Nem perguntei o nome, porque eu sou assim, difícil de gravar nome, então é dificuldade. Eu sei que era sua chefe de gabinete, porque a menina me colocou para falar com ela, e eu fiquei extremamente feliz do atendimento, porque a gente tem as dificuldades, às vezes não tem tempo. Cheguei lá, não perdi tempo, me atendeu rápido, eu só quero transmitir. Transmita isso para ela, para mim, em meu nome, aí, um agradecimento que eu tenho a ela, meu atendimento. Quer dizer que eu sou empresário nessa cidade, tenho uma responsabilidade com a cidade, tenho uma responsabilidade com o povo, com o papel que faço aqui, mas eu também sou empresário e coloco à disposição de vocês também. Obrigado, vereador. Só antes de encerrar, uma fala do vereador falando sobre a questão de convidar o prefeito para estar aqui presente. Vamos convidar também o senador Wilder Moraes, ele faz parte de uma comissão no Congresso Nacional que fiscaliza as obras públicas paradas aqui no estado de Goiás. Recentemente, o senador esteve nessa casa e falou do número exorbitante. São 400 obras federais de grande porte paradas aqui no estado de Goiás. Secretário, é a primeira vez que me despertou no coração esse desejo de poder fiscalizar a obra pública. Eu era menino ainda, trabalhava no interior de Tocantins, numa rádio, no veículo de comunicação, e fui fazer uma cobertura jornalística numa cidade chamada Rio Sono, que fica no interior de Tocantins. E antes de chegar na cidade tem uma ponte, que foi construída na década de 80, uma ponte gigantesca de 300, 400 metros. E essa ponte, secretário, ela foi construída dentro de uma aldeia, de uma reserva indígena. E ao começar a obra, levantar os pilares, né, antes de chegar na parte do vão central da obra, a obra foi embargada. Aquilo ali, para mim, marcou o meu imaginário. Por que se chega num estágio desse, de projetar uma obra, vereadora Priscila, dentro de uma reserva indígena, com a certeza de que ela vai ser embargada? É o mesmo caso daquela obra, vereador Milton, lá do Riviera, que foi feita de maneira embrionária, lá o ponto de partida, os alicerces dela foram feitos de trás para frente. Como é que se projeta uma obra de trás para frente? Isso é a certeza de que a obra vai ser embargada, paralisada, vai ter que ser construído tudo novamente, ou seja, dinheiro público jogado literalmente no ralo. E a função dessa SEI, em todas as etapas dela, já são 8 sessões que nós estamos aqui realizando, entre as sessões aqui, na sala das comissões, e as sessões em loco. O principal objetivo dessa SEI é realmente passar a limpo as obras paradas e provocar o retorno delas. E fiquei muito feliz quando eu vi na imprensa uma fala do prefeito Ulis Rezende dizendo que ele não vai projetar nenhuma nova obra no município de Goiânia enquanto essas obras não forem retomadas e forem terminadas, a não ser obra emergencial, que são importantes, as obras de estado de calamidade pública, enfim, isso é importante, mas fiquei muito feliz com essa fala do prefeito e espero que ele não mude a palavra dele. Acredito que o prefeito Ulis Rezende é uma pessoa de palavra, portanto, acredito que ele vai sustentar essa palavra até o fim. Agradeço a todos pela presença, pela colaboração, os convocados. Declaro encerrada a... Hã? Já foi votado. O teu já foi votado. Declaro encerrada a presente sessão.